Vamos aqui para mais um. Paulo Gala de novo. A economia da Argentina é uma tristeza, né? Vamos lá então. Vamos ver o que o Paulo Gala tem para falar sobre a economia da Argentina. Mas só que dessa vez é alguém que sabe sobre economia falando sobre economia, não aquele imbecil de ideias radicais, né? Argentina, como que você está vendo aí o governo Milei, essa virada Cara, ali, as Argentina. medidas econômicas? A Argentina é uma tristeza, eu acho, porque assim, Antes disso aqui começar, eu só queria comentar uma coisa, né? Me chegou a informação que os caras fizeram uma parada na Argentina que foi muito interessante. O que que aconteceu? Para quem não sabe, a Argentina está tendo protesto há muito tempo, né? Desde quando o Milei começou lá e tal. O que que alguns comunistas fizeram? Eles pegaram uma cidade grande, fecharam a avenida principal da cidade e começaram a dar aula pra galera. Dar aula de fazer formação política no meio da rua, tá ligado? No meio da rua. Isso é foda, tá ligado? Isso é foda, foda. Viu, tu viu o 38? Cara, esse cara é patético. já foi o país mais rico não só da América Latina, como do mundo, era de fato, né? Tudo bem Tô que a gravando. população era pequena ali no início do século XX, então ela tinha essa coisa de recursos naturais com uma população pequena. Aliás, isso até me lembrou dos cursos que eu faço. A gente tem um curso só sobre a Argentina, fazendo o merchan aqui. Quem quiser. Só um comentário, tá? Ele é um liberal, mas ele é um liberal honesto. Ele não vai te mentir com dados. Ele põe os dados reais. E esse cara discute economia real. Ele tem uma leitura um pouco equivocada ali sobre a China. Eu discordo da leitura dele. Mas ele traz dados bons. Sempre. Entrar lá no meu site e sempre que eu tenho um negócio que me interessa, eu procuro algum professor muito bom no tema e convido o cara para dar o curso junto comigo, porque daí eu aprendo, né? A gente fez um A gente curso. faz exatamente isso nessa mesa aqui. A Legal. gente fez um curso de Argentina que o cara dá um show de Argentina. É o Matias Vernengo, um professor maravilhoso de Argentina. Aliás, ele é um economista argentino que hoje mora nos Estados Unidos. Depois a gente fez um curso de história americana também, porque o cara é um monstro de história americana. Esses cursos ficaram muito legais. Mas enfim, voltando à Argentina. A Argentina, ela meio que voltou para os anos 80. É um negócio TBT, né? TBT. Sim, tá. Throwback, TBT anos 80. Assim, eu morro de medo quando eu olho para a Argentina e falo, puta, pode acontecer com o Brasil. Porque o que é voltar para os anos 80? É o descontrole inflacionário, é o descontrole macro. Lembra que a gente falou, né, há 5 horas atrás? O descontrole macro? O que é o descontrole macro? Você perde o padrão monetário, a inflação vai para o espaço e a sua economia fica completamente desorganizada. Dólar Tá, contra. mas isso aí tem um fator. Aí é aquela questão do tipo assim: você não ter dólar e sua economia ser extremamente dependente de coisa importada. Isso geraria esse controle que ele tá falando. TBT, essa me pegou também. Mas isso geraria esse descontrole que ele tá falando. Aquela questão do tipo assim. A economia do Brasil, tanto a economia do Brasil quanto a economia da Argentina, elas são economias muito primárias. O que que eu quero dizer com isso? Os dois países, eles exportam muito bens de baixo valor agregado e importam bens de alto valor agregado. Vocês lembram quando a professora de vocês falava: olha, o Brasil exporta laranja e compra o suco de laranja? É basicamente isso. Só que a gente exporta o minério de ferro, exporta a bauxita e compra aço trabalhado, né? Carro, whatever, o que for, né? Quando você tem uma economia que é assim, e você perde, por exemplo, você não tem reserva de dólar, ou suas reservas de dólar são muito baixas, você tem esse tipo de coisa, isso gera o que ele está falando, tá ligado? E a Argentina não tem essa reserva de dólar, enquanto o Brasil tem uma reserva de dólar muito boa. Só que as coisas estão caminhando para um ponto que não vai fazer tanta diferença você ter reserva de dólar assim, porque o principal parceiro comercial do Brasil é a China. E as negociações entre Brasil e China já são feitas fora da zona do dólar. Então, se o dólar está flutuando de um canto aqui, as negociações do Brasil e China continuam numa boa, tá? Numa boa. Entende? De play. É isso aí. 34 níveis de dólar. É uma coisa maluca. Isso é o Brasil. Todas as economias latino-americanas estavam assim nos anos 80. O Chile estava, o México estava, o Brasil estava, a Argentina estava. Todo mundo estava assim. E a gente tinha conseguido dar um passo com muito sacrifício dos 90, de estabilização.
teve desindustrialização, tudo que a gente falou aqui, porra, destruiu a indústria, na Argentina também, mas pelo menos a economia estabilizou. Conseguimos erradicar a inflação, pô, legal. Agora vamos ter que recuperar a indústria, a parte tecnológica, mas pelo menos a gente tem uma moeda, que não é uma moeda, se fala, puta, que moeda maravilhosa, mas tem uma moeda, né? Pô, a Argentina conseguiu destruir isso. Então acho que a primeira coisa é entender como é que a Argentina destruiu o padrão monetário dela, né? E essa história começa, a meu ver, nos Kirchner. Eu acho que os Kirchner erraram muito nisso. Para mim, o grande erro da Argentina foi a saída do Lavagna. O Lavagna saiu em 2006. Ele é um cara que eu admiro muito, acho que é um baita economista, o Roberto Lavagna. Ele é um super pensador. Eu não sei nem se ele está vivo, ainda acho que ele está. E era ministro da Economia. E ele tinha uma visão mais fiscalista. Vamos colocar que ele é meio parecido com o Haddad, assim, mal comparando. Né? Nossa senhora, se isso é bom pra você, E a economia argentina estava bombando ali em 2005, 2006. Estava crescendo 7% ao ano. Porque primeiro ela foi destruída nos anos 90 com a estabilização. Controlou a inflação, mas criou uma crise grande, né, que foi a crise do Menem Cavalo. Então ela bombou, fez o Porto Madeiro. Eu costumo brincar que a última grande contribuição da Argentina foi o Porto Madeiro. Sim, que é o que sobrou agora, tá muito feio lá, o Porto ainda tá lindo. Fizeram o Porto Madeiro e tal, mas ela começou a andar de lado, tem um problema da ancoragem, um papo chato de economês, depois a gente pode falar se vocês quiserem, mas o fato é que ela começou a entrar em crise. O que o Brasil fez de botar um real para $1, eles colocaram na Constituição, que foi uma loucura. Ou seja, eles colocaram regime cambial na Constituição. Imagina, você coloca um regime cambial na Constituição, você precisa da maioria do Congresso para mudar o regime cambial. Só que mudar o regime cambial significaria isso aí é verdade. Isso que ele está falando é correto. Você botar regime cambial na Constituição é loucura. E uma coisa que vocês, não sei se vocês sabem, teve um tempo, na época do governo Lula, eu acho que foi o Lula 2, que o Lula fez uma reclamação, não lembro em qual órgão, que a China estava fazendo manobra cambial para desvalorizar a própria moeda propositalmente. Tá ligado? E aí, tipo assim, porque a China, ela tem umas manobras lá que é umas doideiras, porque, tipo assim, meio que eles desvalorizam a moeda para manter certa coisa lá, eu não sei como é que funciona, tá ligado? Só que aí, é o tipo de coisa que você não pode perguntar para nenhum desses economistas liberal ocidental, porque nenhum deles entende China 100%, tá ligado? O argentino que ele estava pobre, porque o argentino achava que um peso era $1 e estava escrito na Constituição. Então como é que você convence? Porque se você colocar na Constituição que acabou a lei da gravidade, eu te garanto que se você jogar, você vai morrer, entendeu? Muito bom. Vamos pôr na Constituição que acabou a lei da gravidade. Não, isso que ele tá falando tem sentido, ele tá correto. Tá resolvido. Porra, então... Nenhum país coloca regime cambial em Constituição. É assim, né? Os caras colocaram que é 1 para 1. Aí foi um drama. A Dilma fazendo decreto para os juros lá também. Porra, não é assim. A lei econômica, desculpa, o Congresso é importante, mas tem coisas que são leis econômicas, né? Bom, enfim, foi um salto. É engraçado como é que nenhuma dessas leis econômicas explica o crescimento da China e da União Soviética, né, velho? Impressionante. Isso daí, eles conseguiram finalmente mudar a Constituição, porque tinha que votar, a maioria do Congresso votar que o argentino era pobre. Que não era $1, um peso, era $1, 3 pesos. Então você tinha que dividir por 3 a riqueza de todo mundo. Caramba. E o Congresso tinha que votar isso, né? Parlamentar para ter que manjar de economia do dia Porra, não, foi preciso, assim, o governo democraticamente eleito, que foi o De La Rúa, ele durou 6 meses e caiu. Foi isso que aconteceu. A Argentina teve 5 presidentes em 11 dias, um período aí. A crise de 2001 estava tão grave que o De La Rúa foi eleito, depois de 6 meses ele caiu. E aí os caras falaram, bom, acho que vamos ter que acabar com essa lei cambial, porque o PIB estava despencando 10% e tal. Bom, aí os Kirchner ganharam, trouxeram o Lavagna, que era um cara excelente, né, desvalorizou a moeda, reequilibrou a economia, voltou a crescer, gerar emprego, estava indo bem. Só que o Lavagna começou a bater cabeça com os Kirchner. Porque os Kirchner queriam meter o pé no acelerador, juros zero, fiscal no infinito, vamos pau na máquina. O Lavagna falou, pô, não dá para fazer isso. Se vocês fizerem isso, vai voltar na Argentina inflacionária, vai desandar tudo. Aí os Kirchner falaram, não, então cai fora daqui, Lavagna. Tiraram o Lavagna, colocaram as políticas de pau na máquina e a inflação começou a subir, como aliás era esperado, porque a economia superaqueceu, o desemprego caiu muito e tal. A economia superaqueceu. Gente, e essa é uma parada que eu sempre quis entender, porque esse superaquecimento da economia não existe quando você fala de China e de União Soviética, né, velho? Porque eles vão falar, aquele mesmo papo que teve na parada do Lula lá, que a economia estava aquecendo demais, que estava tendo muita contratação.
Gente, a China e a União Soviética, os dois, é desemprego zero. Vietnã é desemprego zero. Coreia do Norte é desemprego zero. Laos é desemprego zero. Cuba é desemprego zero. Cuba tem as questões do embargo, beleza. Né? Mas você pega esses outros países, tem um desemprego zero. A economia dos caras não colapsou tão fácil, não. Aliás, não colapsou, né? A questão de Cuba é um caso muito à parte, tem que ser falado muito separado, é uma discussão à parte. Mas quando você pega para analisar, por exemplo, a China, pô, a China, que nem ele mesmo disse num outro corte que a gente estava vendo aqui, a China investiu 50% do PIB. Qual país que fez isso? Você tá entendendo? Porra, mas não pode investir demais porque senão superaquece a economia. Porra, superaquece a economia se você quiser continuar mantendo essa lógica capitalista de que tem sempre expandir, aumentar o lucro. Aí beleza, aí vai superaquecer. Por que acontece? Por que você não pode julgar o emprego para zero na sociedade capitalista? Porque senão o cara não tem margem de manobra do salário. Você tá entendendo? Porque é o desemprego que puxa o salário para baixo. Tá? É o desemprego que vai puxar o salário do trabalhador para baixo, não é taxa, imposto, essas coisas não, é desemprego. Porra, pera aí. Aí eles tiveram a feliz ideia de falar, não, então vamos mexer no INDEC, que é o IBGE, para dar uma ajustada na inflação. Aí eles trocaram a equipe do cara, o INDEC, que aliás era super competente, que é o IBGE deles. A galera começou a medir a inflação. Porra, tá dando inflação, 10, 12, 15% ao ano. O que eles fizeram? Mandaram os caras embora, falando, bota uma equipe aí que fala que não tem inflação. Aí resolveu o problema, né? O bode, né? No meio da sala. E aí, pior. As NTNBs, que são nossos títulos indexados por inflação, lá tinha uma porrada de título indexado em inflação. Aí o que a galera falou? Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Você trocou a equipe do INDEC, que calcula a inflação, que remunera o meu título. E o cara tá falando que não tem inflação? Entendeu tudo. Não, aí você desmontou o mercado de títulos públicos. Então, Sim, os precatórios, negócio tudo. A questão é que o empresário não quer estagnar, não é nem reduzir, é estagnar a margem de lucro. Exatamente, não pode estagnar a margem de lucro no capitalismo, ela sempre tem que estar expandindo. Eu lembro quando saiu uma reportagem lá que o lucro dos bancos reduziu e os caras fazendo estardalhaço por causa disso. Assim, gente, é sério? Vocês estão brigando porque o lucro do banco reduziu? É banco, caralho! Porra, aí os Kirchner já não produz nada. enfiaram o pé na jaca. Começou aí a história. Começou aí. Ele então, é fiscalista, detonou né? o INDEC. Portugal é isso. Né? O controle da inflação, detonou o mercado de título público. Os Kirchner não acumularam reservas. Esse eu acho que foi um grande mérito do governo Lula. Ele acumulou reservas. A gente Agora nunca eu entendi teve a reserva. arma na cabeça. Que não funcionou lá na Cristina, né? Então, exato. O argentino, pô, cara, realmente a história da Argentina é dramática. É um tango dramático, assim. É realmente dramático, né? E é a coisa do cara que fica rico e depois fica pobre. É muito mais difícil do que se você é sempre pobre. O cara que ficou rico e depois ficou pobre é dramático, né? Bom, aí, só que a turma põe isso de uma maneira meio simplista, caricatural. Ah, não, é intervenção na economia, não é intervenção. É esquerda, é direita. É Kirchner, não é Kirchner. Então, é burrice. É burrice. Pelo menos ele é um liberal honesto, tá ligado? Você vê que ele não faz um discurso reducionista igual aquele imbecil do Rafael de Ideias Radicais. Ali já começou um problema. Aí o Macri veio querer fazer uma espécie de uma terapia de choque, de Macri vamos abrir tudo, vamos privatizar, não sei o quê, o capital estrangeiro e tal. E aí o Macri... Exatamente. Todo economista liberal no capitalismo tem um pé e meio na sociopatia. Não só não acumulou reserva, como ele criou uma dívida externa de novo. Porque pelo menos os Kirchner ainda estavam com a dívida externa mais ou menos equilibrada. Mas é bom pagar agora para fora, né? Juros para fora, né? Pô, aí não bastasse a inflação, porque a inflação é meio... A gente brinca em economia que é meio como gravidez. Começou, cara, vai nascer, entendeu? A inflação foi acelerando. Lembra que um peso era igual a $1, que era igual a R$1. Hoje um peso já vai em $1, vai em 1.200 pesos. Então, por aí vocês têm uma base de quanto a inflação foi. A gente nasceu junto. É curioso, foi $1, um peso, R$1. O peso foi um pouquinho antes, que foi no início dos 90, a gente foi em 94. Mas em algum momento do tempo, teve 1 para 1 para 1. Bom, aí a inflação foi acelerando, o Macri tentou fazer um choque muito violento. Né? Não, vamos abrir tal, e achando que simplesmente basta se abrir, privatizar e controlar contas públicas. Também não deu muito certo. Também Porque não dá certo. entrou muita empresa ali que... E aí, então, entre aspas, deu errado. Aí os Kirchner voltaram, agora com o Alberto Fernandes e com a Cristina.
Mas também o Alberto Fernandes se desentendeu com a Cristina, porque a Cristina também não queria deixar ele trabalhar direito. O cara que era ministro era um cara muito bom até, ele é amigo de uns amigos meus, o Martim, que foi, inclusive, fez doutorado lá em Colômbia com o Stiglitz, era um cara muito bom, que foi derrubado pelo Sérgio Massa, que virou ministro, que depois foi concorrer, né? E ele estava com um plano interessante até com o Alberto Fernandes, mas aí foi aquela briga toda, a Cristina derrubou todo mundo, a coisa só foi piorando, porque nessa altura do campeonato a inflação já estava correndo em 100% ao ano, o câmbio já tinha ido para, sei lá, 100 pesos. Pensa no real, pensa $1 R$100. Fica fácil de entender o que eu tô falando. Pensa $1 R$1.000. Nossa. Nossa. É isso. O que é a Argentina hoje? É $1 R$1.000. Imagina como estaria o Brasil hoje se $1 valesse R$1.000. Minha nossa. Esse é o tamanho da encrenca. E aí o argentino vai ficando desacorçoado, porque ele viu o Kirchner que detonou. Aí o Macri também tentou arrumar, mas também piorou. Aí o Fernandes e a Kirchner também não... Aí colocaram o Milei. Que Que é um piorou mais outsider, ainda. ele é um Total, economista, mas ele tem uma abordagem bomba nuclear, assim. Bomba nuclear. Ele chegou lá e jogou Estrangula o gasto público ali, né? jogou uma bomba nuclear na Argentina. Mas os primeiros números são favoráveis até, né? Dado dentro do caos. Assim, então vamos lá. Quais são os números que a gente... Porra, favoráveis, irmão. Você tem quase mais de 50% da população da Argentina fundada na pobreza. tem? velho. A Bolsa Argentina esse ano está subindo 20% em dólar. Você fala, porra, espetacular. Mas bolsa não é industrialização. Bem, o governo fez superávit primário. Fala, pô, espetacular. Organizou as contas públicas. Então esse é o dado bom. A produção industrial argentina está despencando 10%. É isso. 10%. Quando chegar no final desse ano, a galera vai olhar e falar, cara, o PIB da Argentina vai cair uns 3, 4 esse Tato, o ano. bolso só diz que as empresas valem mais agora, né? Não tá dizendo que... A previsão do FMI hoje é de queda de 4% do PIB. Nossa. A inflação foi para 150% e a pobreza foi para 50%. Nossa. Então, assim, tá... Porque demitiu, né? Milhares de demitiu, funcionários mandou todo públicos, mundo ninguém tem embora. renda pra nada, né? Ele mandou todo mundo embora. Pera aí, ó. Ele... Deixa eu pegar um dado aqui, ó. Vou pegar um dado interessante pra vocês aqui, ó. Isso aqui é a Argentina, gente. Ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é a Argentina. A Argentina agora tem a maior inflação de qualquer país globalmente, acima do Líbano e da Venezuela. O mercado livre libertário deveria reduzir a inflação através da responsabilidade fiscal. No entanto, a política de Javier Milei acaba com os controles dos preços e as taxas de câmbio, faz subir a inflação em mais de 100 pontos em apenas alguns meses. A inflação antes do Javier Milei era de 160%. É de 283,9%. É isso que ele fala que é número bom. Tá? É isso aqui que ele tá falando, que ele tá chamando de números bons. A Argentina já tem um dos salários mínimos mais baixos da América Latina, com apenas $200 por mês. Agora, a mega desvalorização da moeda e a inflação recorde tornaram a vida impossível para muitos. Milei também eliminou mais de 24 mil empregos no setor público e planeja atingir 70 mil cortes de emprego. Um cenário de pesadelo para os recém-desempregados durante um período recorde de inflação. E aí você pega esse dado aqui, ó. Os dados do UCA indicam que a pobreza na Argentina saltou de 45% do terceiro trimestre de 2023 para 50% em dezembro e então 57% em janeiro. O maior número foi experimentado pelos lares das classes trabalhadoras ou médias beneficiárias de programas sociais, diz o órgão. Isso é que eu acho interessante. O Rafael é o cara que critica a esquerda por dar programa social. Aí quando é o Milei dando programa social, ele ficou calado, né? Aquele arrombado, né, velho? Ele quer fazer o ajuste de contas públicas na marra, né, em um mês. E eu não faria isso. Eu acho que é um plano muito, muito agressivo. Eu acho que se a recessão for só de queda de 4% do PIB, eles estão no lucro, porque o tamanho da bomba que ele está fazendo do ajuste é muito, muito violento. Então... Tem como colapsar aí? Eu acho, assim, se me perguntar, é o melhor plano? Não acho que é o melhor plano. Eu acho que eles deviam fazer Eu ainda acho que a Argentina vai colapsar. um plano gradualista. Claro que tinha que ajudar as contas públicas.
É claro que estava tudo subsidiado, preço tudo errado, com subsídio do governo em eletricidade, em gasolina, assim, já tá tudo bagunçado. Precisava arrumar a casa. É um reset, né? Um grande reset mesmo, assim, eu acho. Exato. Mas ele, enfim, aliás, não é nenhuma mentira que ele ia fazer isso. Ele falou na campanha e tá fazendo. E eu acho que essa é uma preocupação, inclusive. Eu acho que ele, se fizesse uma coisa mais paulatina, talvez ele perdesse a janela de fazer as mudanças estruturais. Não, Porque agora- As mudanças estruturais, belas mudanças estruturais. Por que você não vai lá ser trabalhador na Argentina, já que tá bom os números? O que ele corre Nenhum deles quer pegar e ir pra Argentina, tô falando, tá ligado? Porra, aí. velho. É, eleitoreiro, né? Talvez se ele E fosse. outra, né? Ah, Ele meu foi Deus. eleito pra isso. Também. Não, gente, ser eleito não quer dizer que ele pode acabar com a vida da população, gente. Calma lá, né? Acho que é isso, 20 minutos de corte. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima e fui. Falou. Beijo. Fui.